Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre máquinas térmicas. Você já ouviu essa expressão? Possivelmente máquina, super tá, né? No nosso cotidiano a gente usa várias máquinas simples, máquinas de lavar e tal. Agora, o que é uma máquina térmica? A gente usa esse termo para vários tipos de máquinas que elas estão usando o calor para produzir trabalho. Assim, trabalho? Esse conceito em ciências, nas ciências físicas, o trabalho ele se deve a um movimento, a um deslocamento, fazer algo. Então, eu estou usando esse calor, essa energia para fazer alguma coisa, para deslocar alguma coisa, para movimentar alguma coisa, tudo isso é trabalho. Você, entendi. Então, a máquina térmica usa o calor para fazer alguma coisa, para fazer trabalho. Sim, e tem vários tipos de máquinas térmicas. Só que o esquema assim básico delas vai ser sempre assim um similar, um geralzão, que é esse padrão aqui. Eu tenho que ter uma fonte quente que vai receber esse calor. Tem exemplo aqui para vocês. Essa fonte quente pode ser, por exemplo, um reator nuclear, muito calor, muita energia aí de um átomo, ou uma fornalha, sabe assim, queimando coisas, ou até combustível. Eu tenho que ter uma combustão, eu tenho que ter uma fonte aí de calor, que aí eu chamo de fonte quente. Essa fonte de calor, alta agitação de moléculas, muita energia aí, ela vai promover então, repare, a liberação desse calor e aí vai haver o trabalho, uma ação, algo vai ser movido, algo vai ser deslocado. Sendo que esse calor, ele nunca é totalmente aproveitado. A energia, ela não se perde, ela não se cria, mas ela se transforma, ela se desloca. Então, em uma máquina térmica, eu vou usar a energia do calor? Vou, mas não vou usar toda. Vão haver perdas, às vezes muitas perdas e às vezes menos perda. E a gente fala que algumas máquinas são mais eficientes porque perde menos e outras são menos eficientes porque perdem mais. Coloquei aqui para você, olha, o rendimento nunca é 100%. Essa energia sempre vai se perder aí no caminho. Vou te dar um exemplo de motores de carro. Rola ali dentro de um motor uma máquina térmica. E o aproveitamento, 30%. Tem perda? Tem perda. Estão aí estudando para chegar em motores mais eficientes, para não se perder tanto. Tá. Então você pegou, que nem sempre o aproveitamento nunca vai ser 100%, isso aí vai variar entre as máquinas, e ela vai ter sempre um ciclo, porque repare, ela recebeu da fonte quente, ela então promoveu o trabalho, a realização, o movimento, e ela vai então perder esse calor, ela cede esse calor para uma fonte fria. As fontes frias são diversas. Pode ser um líquido, pode ser o ambiente, pode ser a fonte fria. Então, a sequência é sempre essa. Eu tenho uma fonte quente, eu tenho um trabalho e eu perco. Então, eu cedo esse calor para uma fonte fria, também chamada de calor frio. O que geralmente assim dá um bug, tipo, calor frio, porque a gente não está falando de calor, assim como a gente fala, ai, que calor. Não, eu estou falando de calor, cientificamente falando. É essa energia que se move aí, essa agitação dessas moléculas, esse calor, essa energia em trânsito. Então, calor frio, não estranhe, tá aí cientificamente correto. Tá, entendi a estrutura básica de uma máquina térmica. Eu tenho a fonte quente, que vai aí, que está com muito calor, que está recebendo calor, combustão, queima, eu realizo o trabalho, eu faço alguma coisa e eu perco esse calor. Assim, legal. E que máquinas térmicas são essas? Coloquei aqui para você um super esquema de um tipo de máquina que é comum, por exemplo, em algumas indústrias, produção de petróleo, celulose, em algumas etapas a gente chama de uma máquina a vapor, com uma caldeira. Já ouviu falar de caldeira? Eu tenho então aqui, ó, a minha fonte de calor. Tá aqui a minha chama, tá queimando, isso está sendo alimentado por tipos de combustíveis, pode ser pode ser madeira sendo queimado aqui, ou eu posso usar, ó, energia nuclear para produzir esse calor. E aí, repare, eu estou então transferindo esse calor para essa água. Molécula agitando, molécula agitando, molécula agitando, vira essa água do estado líquido, ela vira então vapor. Se eu tenho esse vapor, olha o vapor saindo pressionado aqui. Ele sai com tanta pressão nesse simpático tubo que ele vai mover turbinas. E essas turbinas vão ter diferentes propósitos dentro dessa indústria.
Repare, eu tive calor e virou trabalho. Eu movi turbinas, ela virou então no estado gasoso com uma pressão grande e moveu essa turbina. Se eu tenho muito calor, eu movo essas turbinas com muita intensidade. Eu faço muito trabalho. Teve perdas de calor aqui? Sempre tem. Perde calor aqui no ambiente, perde calor no caminho, perde calor também na própria máquina. Mas é eficiente? É eficiente. Às vezes eu vou ter que botar muito combustível para fazer essa máquina girar. Se eu usar energia nuclear, acredite, é muita energia e muito trabalho que vai acontecer aqui. E aí você repare que depois vai haver um resfriamento para que esse processo possa recomeçar. Então, legal, entendi. Então, as caldeiras, as turbinas a vapor estão funcionando em indústria de celulose, petróleo, várias modalidades de indústria, elas vão usar um esquema de máquina térmica? Vão. E eu tenho que falar para você de carro. O motor do carro, a gente fala que ele é um motor de combustão interna. O que está rolando ali dentro? Tem várias estruturas ali, só que lá dentro tem, vou pegar aqui para você te ajudar, para você entender, tem alguns cilindros. Cilindros esse formato assim. Cilindros. Normalmente, os carros assim mais populares têm 3 cilindros. Nesses 3 cilindros, eles têm essa estrutura, você está vendo aqui, esse êmbolo, ó, vou mover, tá vendo isso aqui? Esse êmbolo que é móvel, que a gente vai chamar no carro de pistão. Tá vendo que está movendo? Então, assim, tá. Então, eu tenho cilindros que tem um pistão lá dentro do motor. Tem 3 desses aqui. Show. O que vai acontecer? É máquina térmica. Eu preciso de uma fonte quente para fazer a coisa fluir. Olha o que acontece. Então, eu tenho aqui dentro esse espaço e eu vou ter ciclos. Não falei para você que vão ter sempre ciclos? Acontece uma etapa, volta, acontece outra etapa, volta e esse ciclo vai continuando. Aqui vai ter a entrada de gás, de ar, aqui, ar do ambiente. Entrando aqui nesse espaço, a gente chama do espaço da admissão, vai entrar aqui e vai entrar também o combustível. O combustível aí pode ser a gasolina, pode ser o álcool, pode ser o diesel, né? Um caminhão, alguma coisa assim. Então, lá dentro do pistão, dentro do motor, entra o oxigênio, o ar e entra o combustível. E aí eu vou ter uma vela, já ouviu falar? A vela do motor ficou ruim. O que é tal da vela, né? Eu tenho aqui uma vela que ela libera uma centelha de calor. Então você fala, vamos pensar em uma centelha para combustão, tá? Então eu tenho aqui o meu êmbolo, o meu pistão. Aqui eu tenho cheio de gases de combustível e rola uma pressão, aí ele está pressionado aqui em cima. A vela, então, ela libera uma centelha elétrica, queima, combustão. Imagina a galera que está comprimida aqui, pegou fogo, combustão, alta expansão, esse êmbolo desce. Depois esse processo vai recomeçar, vai ter a combustão de novo, êmbolo desce, êmbolo sobe, êmbolo desce, êmbolo sobe. Nisso que ele desce com tanta pressão que eu tenho aqui uma outra estrutura com o nome engraçadinho, biela, que ela vai estar ligada a uma série de outras peças que vão mover. Então você imagina essa cena dentro do motor do carro, o pistão sobe, o pistão desce, o pistão sobe, o pistão desce, queimando aí combustão do combustível, do oxigênio e o motor vai funcionando, girando, girando, girando. Eu tenho então trabalho. O combustível acabou, a gasolina acabou. Como é que eu vou formar a minha combustão inicial da minha fonte quente? Não vai rolar. E a vela está ruim, a vela não está jogando ali a centelha elétrica para queimar tudo. Então, não vai ter fonte quente. Então, tá vendo? Dentro do motor, então, eu vou ter ali 3 pistões desses trabalhando. Trabalhando não ao mesmo tempo, da mesma forma. Eles vão se alternando enquanto um está numa fase e outro está em outra. E nessa brincadeira, eu tenho, trabalho, produção de movimento. Como eu comentei com você, tem bastante perda de energia. E eu não posso terminar essa aula sem falar para você de 2 máquinas térmicas que são a alegria da nossa vida, especialmente no verão. Geladeiras e ar-condicionado. Essas 2, elas são máquinas térmicas, a gente fala que elas são os refrigeradores térmicos. A forma delas atuarem vai ser uma forma oposta disso aqui. Afinal, eu estou querendo fazer algo antinatural. O natural do calor, da propagação de calor, é ir da onde está mais agitado, no que a gente chama de mais quente, para o menos agitado, para o mais frio. Eu estou querendo aqui fazer o contrário disso. Então,
No caso do ar-condicionado e da geladeira, vai acontecer um processo inverso, onde você percebe atrás de uma geladeira, atrás de um ar-condicionado, ali calor, você encosta, né? Você sente, gente, está quente isso aqui. De onde está vindo esse calor? Esse calor está sendo retirado de dentro da sua sala, do seu quarto ou de dentro da sua geladeira e também está vendo ali aquela dissipação de calor e lá dentro está resfriado. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Atrás da sua geladeira ou do seu ar-condicionado tem ali uma série de tubos, uma serpentina ali, uma série de tubos. E quem é que está fazendo aí esse trabalho? Quem é que está circulando nesses tubos? Tem um gás. Já ouviu falar essa história? E o gás do ar-condicionado acabou, por isso que o gás está ruim. Ou a geladeira não está funcionando porque o gás acabou. Eu tenho que ter um gás para fazer aí meu processo de máquina térmica invertido, né? Que agora eu estou indo aí do frio para o quente. Então, eu tenho aqueles gases ali, coloco minha máquina, coloco minha geladeira, coloco meu ar-condicionado na tomada. A gente tem ali um compressor, eu liguei na tomada, o compressor. Esse compressor, olha a palavra, compressor, comprimir. Sabe o que ele faz com esse gás? Ele começa a comprimir esse gás, comprimir esse gás. Esse gás comprimido começando a circular ali, ele começa, estando comprimido, a liberar calor, ele está quente. Eu então comprimi o gás e ele está liberando calor, liberando. E nessa brincadeira que ele vai perdendo calor, perdendo calor, perdendo calor, esse gás vira líquido. Eu lembro disso, mudanças de estado físico, que do gás para o líquido perde calor, é a condensação. Isso, condensação. Rolou uma condensação. Então agora eu tinha um gás que foi perdendo calor e virou um líquido. Esse líquido que estava do lado de fora do ar-condicionado, do lado de fora da minha geladeira, ele então agora vai circular por dentro dele. Eu tenho então esses tubos para ele circular dentro da geladeira, dentro do ar-condicionado. Quando ele vai circular lá dentro, ele não está indo agora na forma de líquido. Olha isso, o gás virou líquido. Nisso que ele vai na forma de líquido, quando ele vai entrar, ele tem ali um expansor, ele se expande. Ele expande e volta a virar gás lá dentro. Assim, olha que curioso. E sabe o que acontece quando um gás se expande? Ele absorve calor, ele pega calor. Não é isso que a gente quer? Esse gás, então, que está circulando dentro da minha geladeira, ele agora está pegando o calor de tudo que está lá dentro. Você botou uma panela quente, ele pega o calor. Você abriu a geladeira várias vezes, ele pega o calor. Ele rouba o calor da sua geladeira e deixa ela fria, mais fria, que é isso que você quer. E no ar-condicionado, a mesma coisa. Ele então vai roubando o calor do ambiente, botando para fora. E eu tenho também um ventiladorzinho dentro do ar-condicionado para espalhar esse ar frio. Entendeu? É uma máquina térmica invertida, usada aí a favor da alegria do nosso verão. Tranquilo? Fechamos então a aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!